Eu sou Geraldinho, estamos aqui na Praça Sotero Ramos de Faria, fica entre o bairro Bom Pastor e Alvorada, uma praça muito gostosa, muito tranquila. Nesta tarde de sábado, gravando Geração Solidária, uma grande profissional psicóloga Cassiana, que vai conversar com a gente sobre um tema que você internauta, que você telespectador também, né, sempre que acompanha o programa, dá pra gente essa dica. E ela vai conversar conosco hoje sobre essa dica, então, que é a dependência tecnológica, um dos assuntos do momento e que bomba realmente, né, a família, e que essa orientação será muito legal para você, com a profissional que é a Cassiana. Bem-vinda, Cassiana, nesse momento aqui bacana para a gente gravar, né, o programa, né? Com certeza, agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, falando de um tema tão importante, né, que é a dependência tecnológica. A gente observa que está cada vez mais frequente, estudos vêm sendo realizados a respeito da dependência tecnológica. Sim. Cassiana, vamos sair um pouquinho do script, né? Para a gente ficar bem à vontade de falar. Na verdade, a própria evolução do homem, ela sinaliza isso, os avanços tecnológicos, né? O acesso, para que as pessoas tenham mais acesso à tecnologia, ela é fundamental até para o crescimento mesmo da pessoa e para o desenvolvimento do mundo como um todo, não é isso? Mas ela tem que ser muito bem pautada e observada pela família e pelo próprio jovem, criança, adolescente, não é isso? O adulto, né? Com certeza. Não temos como retroceder a esse processo, né? Nós estamos em uma revolução tecnológica muito grande, né? Ao mesmo tempo que a internet, a tecnologia nos conecta ao mundo, né? Rompe fronteiras, mas também pode estar causando prejuízos com relação ao uso abusivo, com relação ao uso nocivo para a saúde. Bom, então como nós vamos diferenciar o uso, né, o uso normal e o uso patológico? Ótima pergunta, excelente. É importante a gente pensar que é natural receber um WhatsApp, responder um e-mail, acessar um vídeo, acessar um Instagram. O que não é natural é essas atividades afetarem o meu cotidiano, né, se tornar um uso excessivo, né? Ou seja, quando eu deixo de fazer coisas da minha vida para estar diretamente conectado à internet, né? Hoje nós temos a nomofobia, né, que é o medo de estar sem a internet. E isso vem desenvolvendo vários transtornos, a ansiedade, a depressão, a irritabilidade. E a gente sabe que quando é patológico, tem efeitos nocivos. O natural, eu não deixo de fazer as coisas para acessar a internet, né? Então dá para a gente diferenciar. A diferenciação do patológico e o normal, então, patológico quando você já sente que aquilo está fazendo falta para você. Exatamente. Chegar em casa, ao invés de você bater o papo com o filho, ou com o esposo, ou vice-versa e tal, você imediatamente vai diretamente para o seu celular e já vai acessar as redes sociais. Isso já é um sinal de uma situação patológica, ou não? Isso aí a gente não pode caracterizar. Sim. O que caracteriza muito, Geraldinho, o que a gente vai fazer? O que a gente vai pensar, né? O que hoje os artigos científicos nos mostram? Que a dependência tecnológica, ela se assemelha muito a outras dependências, né? Como, por exemplo, quando eu estou sem a internet, ou às vezes quando, por exemplo, a pessoa está sem aquela substância, né? Também, ela tem ali características psicológicas, características físicas, emocionais, biológicas, ou seja, a pessoa começa a depender daquilo, né, para se sentir bem. Né? Da mesma forma que a dependência química, como a gente está conversando aqui, são características semelhantes. Quando eu sinto um medo muito grande, quando eu sinto uma irritação muito grande, Geraldinho, por eu não estar conectado à internet. Isso sim vai caracterizar uma dependência tecnológica. Muitas vezes, quando eu começo a dedicar muitas horas do meu dia ao acessar o WhatsApp, ao acessar o celular, quando eu começo a ter prejuízo no meu sono, no meu trabalho, produtividade escolar, isso sim vai caracterizar uma dependência tecnológica. Sim. Me dá pra gente aí a consequência disso tudo, quando se torna quando já existe a dependência tecnológica. O que pode acontecer? Quais são as consequências disso aí? Geraldinho, são inúmeras. A gente percebe que, ao mesmo tempo que é uma consequência negativa, essa mesma consequência negativa, ela reforça a dependência tecnológica. Como, por exemplo, a pessoa ela tem
a minimização de habilidades sociais, por exemplo, diminui a interação social, né? A gente percebe que quando eu estou muito conectado à questão das redes sociais, eu passo a não ter hábitos saudáveis. Então a gente percebe essa questão de um ganho de peso, sedentarismo, diminuição das relações familiares, Geraldinho. É muito fácil hoje eu interagir com o celular, mas a gente percebe a dificuldade de uma interação social, né? Eu gosto muito de brincar, Sim. Geraldinho, que o contato com as redes sociais, ela me permite um prazer, que é um prazer momentâneo, um prazer enganoso, né? Então esse prazer ali conectado, que me alivia os meus problemas, que me alivia a minha frustração, é algo muito momentâneo, né? Então assim, a pessoa passa a ter, Geraldinho, um isolamento social muito grande também, né? Então a interação social se torna escassa nesses momentos. Qual a dica que você deixa, então, para o telespectador, para o internauta que está acompanhando, né, e que vai mandar para a gente, com certeza, mensagem sobre a matéria? Por favor. Qual dicas que você deixa para o telespectador, para o internauta, de como lidar com essa situação? Eu quero contar um pequeno caso. Recentemente estava no supermercado e uma criança chorando, né, o famoso, dando uma birra, né? E a mãe, de repente, pegou do bolso algo mágico e a criança imediatamente ela parou o choro, né? O que me preocupa e o que vem me preocupando atualmente, Geraldinho, é essa questão do educar pela tecnologia, né? Se a gente começar a pesquisar artigos hoje, né, o pessoal que vem estudando essa questão da dependência tecnológica, eles dizem o quanto os pais hoje muitas vezes estão causando essa dependência tecnológica, né? Em vez de eu educar, em vez de eu começar a trabalhar com os meus filhos, essa dificuldade com a frustração em dizer o não, muitas vezes eu acabo dando um smartphone, ou então um tablet, né? Ou então eu conecto aquela pessoa a um vídeo, né? Então, o que eu quero chamar a atenção muito aos pais hoje, né? É essa questão, o quanto eles estão incentivando. E outra coisa, Geraldinho, os pais precisam constantemente acompanhar o conteúdo que seus filhos estão assistindo. Com certeza. Né? Porque a gente sabe hoje a questão do cyberbullying, que é a violência causada pela internet atualmente. Outra coisa que eu falo que é muito importante é o contato precoce, né? Hoje a gente percebe crianças de 4, 5 anos acessando celulares. Então, ter atenção a isso. E outra coisa, outra dica muito importante, tempo de tela. Né? O tempo de tela. Então, colocar para essas crianças, para esses adolescentes, ou até mesmo para a gente está sempre se reavaliando o tempo de tela. Muito bem. Cassiana, olha, o tratamento, então, de fato, ele existe, é possível, mas tem que ter um envolvimento muito grande de todos que estão em torno do indivíduo, né, que está utilizando, né, que está na dependência tecnológica, né? Com certeza. Mas tem um tratamento. Tem tratamento. Primeira forma eficaz, primeira coisa, Geraldinho, identificar se é uma dependência tecnológica realmente, né? A gente percebe que as pessoas estão diagnosticando muito e com isso se traz uma medicalização muito grande de tudo que está acontecendo na nossa sociedade, né? Eu trago uma atenção a isso. Então, buscar a detecção correta desse transtorno, né? Permitir aceitar que está passando por essa condição, permitir o tratamento e em casos que a gente observa, Geraldinho, a ansiedade, a depressão, buscar uma ajuda psicológica, buscar uma orientação até mesmo psiquiátrica, né, que a gente considera importante quando há um diagnóstico. E a gente sabe, Geraldinho, que a interação familiar, o empenho familiar, ele é muito importante para as pessoas que estão passando por essa dependência. Certo. Bom, Cassiana, então,
Cassiana, psicóloga, vai falar para a gente o seu telefone de contato para que o internauta, o telespectador também possa estar ligando, enfim, porque você faz o seu atendimento como profissional de saúde, como psicólogo, não é isso? Qual é o seu telefone que você pode deixar para a gente aqui? Bom, meu telefone, né, 037 991 43 0550, é o WhatsApp também, né, quem quiser tá mandando uma mensagem, tá, deseja pedir mais referências, ter um embasamento mais científico sobre isso, estou disponível também para poder contribuir, temos muitas pesquisas boas para a gente poder estar discutindo sobre esse assunto. Legal. Falamos aqui no Geração Solidária, no Saúde em Pauta, com a psicóloga Cassiana, psicóloga aqui de Divinópolis, que interagiu com você, internauta, com certeza. Olha, você não pode deixar de assistir o programa, está no Geração Solidária na TV Candidez, está no nosso canal YouTube. Acessa aí, viu, curte lá, não é isso? E vamos comentar e vamos divulgar essa onda do bem, que é o Geração Solidária. Te agradeço muito, viu, Cassiana? Eu que agradeço. Que você venha mais vezes, que a gente converse mais vezes, né? Sobre vários temas que o internauta está passando pra gente, tá bom? Com certeza. Obrigado, obrigado mesmo. É isso aí, gente. Ficam as imagens então. Geração Solidária levou para você hoje a psicóloga Cassiana para conversar com você. Não sai daí. Cifer, ferro, aço e madeiras em geral. Trabalhamos com diversos materiais de construção para solucionar a sua obra. Rua Bom Sucesso, 2131 Nações. Telefone 3222-8434. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Alô Caçambas, especialista em serviço de locação de caçambas para melhor atender às suas necessidades. Faça seu orçamento pelo telefone 37 32 16 28 28. Olá, meu nome é Henrique Olivieri, eu sou proprietário da Cuidar, rede de assistência a pessoas, essa rede que há quase 15 anos proporciona saúde, confiança e segurança para os nossos pacientes. A Cuidar se divide em 3 segmentos que nós vamos estar falando aqui no Saúde em Pauta. A Cuidar, remoções médicas e eventos, que contribui com ambulância básica e UTI no transporte dos nossos pacientes de hospital-casa, casa-hospital e também com ambulâncias em suporte de coberturas de evento. A Cuidar Home Care, que proporciona o conforto e segurança de uma internação básica na própria residência do nosso paciente, onde nós oferecemos técnicos de enfermagem, cuidadores, equipe multidisciplinar, médico, fono, físio, aluguéis de equipamentos e materiais para essa infraestrutura de suporte de internação na própria residência. E a Cuidar também proporciona o trabalho de casas de repouso para a terceira idade, a pousada em Anchica e o espaço Sênior Cuidar, onde nós admitimos a partir de 60 anos pessoas que queiram morar conosco, proporcionando toda a segurança de moradia e terapias ocupacionais para a terceira idade. Meu nome é Henrique Olivieri, nós vamos estar aqui com o Geraldinho conversando no Saúde em Pauta sobre como nós podemos ajudar você. Olá pessoal, eu sou Geraldinho, o programa Geração Solidária chega mais uma vez da tua casa. Você acompanha através das redes sociais, nosso canal YouTube. Muito obrigado, vocês estão lá curtindo e estão divulgando essa onda do bem. No quadro Saúde em Pauta, mais uma vez, nós vamos conversar com o professor Tiago, enfermeiro, escritor, está na coordenação interina do CAPS de Carmo Cajuru. E Tiago, nossa, eu
quando eu te ligo, te mando mensagem de conversar, porque eu gosto demais da sua participação. E não só eu, como os meus amigos que curtem o programa, mas telespectador internauta também comenta muito sobre os temas que você fala pra gente, que você desenvolve, acho que é muito, muito legal. E primeiro, cuidar do outro, cuidar das pessoas, é muito importante você meio que encarar aquilo como missão. Para isso é importante a empatia no cuidar, né? Exato, Isso, exato. né? Me fala um pouquinho sobre a empatia em cuidar, né? Falo, sim. Geraldinho, na verdade é sempre um prazer, né? Quando eu recebo seu convite. Eu que fico feliz, viu? Quando a gente recebe a sua ligação e nos chama para fazer o programa, realmente a gente fica feliz. Né? E quando a gente consegue um buraquinho né, nas atividades, é sempre interessante a gente estar aqui. Eu acho que a questão da empatia, Geraldinho, no ato de cuidar, ela é uma primeira habilidade que é primordial para o profissional, para o cuidador, no desempenho ali da função que ele está realizando. Né? É interessante a gente primeiro fazer uma diferenciação que até nos ajuda a compreender melhor o que é isso. Sabe a diferença aqui que é empatia e que é simpatia, né? Só pra gente nortear. Por exemplo, a simpatia, ambas são palavras gregas aí, então a simpatia, né, que é estar junto, patos de sentimento, né, ou seja, estar junto do outro no momento emocional dele, né? Isso é a simpatia. A simpatia ela ainda tem um certo distanciamento. Agora, a empatia é diferente, né? No prefixo in, né? Que é dentro, por dentro. Então a empatia é você conseguir realmente captar o sentimento que o outro está tendo naquele momento. Então a empatia, ela é importante porque ao ver o outro passando por um estado de dor, de doença, né, de sofrimento, ou de paixão, de alegria, de satisfação também, eu conseguir ter uma ressonância em mim daquilo que está se passando dentro do outro. E automaticamente quando eu consigo ter essa ressonância do que ele está passando, e eu consigo também visualizar isso dentro de mim, existe uma conexão entre dois seres. Porque uma coisa interessante, Geraldinho, que principalmente nós profissionais de saúde temos que ter em mente, é o seguinte: uma explicação racional de uma doença, de um determinado momento que a pessoa está passando, né, ela vem apresentando, por exemplo, né, eu trabalho em CAPS, na rede de saúde mental, então a pessoa vem com sintomas depressivos, ela não quer uma explicação racional do que está acontecendo com ela. A racionalidade tem que vir? Tem. Só que quando o profissional chega e ela sente essa conexão, é essa conexão que alivia. Então, às vezes, o início de um tratamento de um paciente, ele inicia na conexão com o profissional, porque a conexão consegue aliviar, a conexão consegue diminuir uma dor. É você chegar para o outro e falar assim: olha, você está passando por isso, mas nós estamos juntos. Né? Nós estamos juntos, a gente vai conseguir passar por isso juntos, a gente vai conseguir criar alternativas. Isso é muito melhor, muito mais abrangente e um refrigério para o paciente do que uma explicação racional. Então a empatia seria isso, eu conseguir, popularmente é quando a gente fala assim: eu já calcei aquela sandália que o outro tá calçando agora. Né? No popular é isso que quer dizer. A empatia, a gente pode diferenciar ela em duas, Geraldinho. Existe a empatia contagiosa ou a empatia afetiva, que é natural. É natural. Por exemplo, quem nunca, quando alguém, por exemplo, fecha a porta no dedo, né? Você tá ali, a pessoa fecha a porta. Na hora que você vê aquilo ali, você não faz um... né? Você até sente junto. Você fala assim: esse sentimento automático é a empatia contagiosa. Entendi. Né? Agora, também existe a empatia cognitiva. E essa empatia cognitiva, a gente consegue treiná-la. A gente consegue ter algumas atividades, né, que a gente pode fazer para poder desenvolver em nós essa habilidade de ter essa empatia cognitiva. Tanto que hoje nos cursos, né, nos cursos de enfermagem, principalmente os cursos da área da saúde, né, eles têm disciplinas que conseguem trabalhar hoje, né, sendo cooptativas, ainda cooptativas, mas conseguem trabalhar essa parte afetiva do futuro profissional. Porque a gente já tem notícias hoje, Geraldinho, que um profissional frio, um profissional que não se envolve, um profissional, não é aquele profissional que sente a dor e o sofrimento com o paciente, mas aquele profissional que não se conecta com o paciente, ele dá uma prescrição, por exemplo, que o paciente virou as costas, ele coloca no bolso, ele joga fora. Porque foi tudo muito mecânico, né? Muito mecânico. Muito frio. Então precisa de ter esse reconhecimento do que está dentro do outro. E isso a gente consegue treinar. Isso a gente consegue treinar, né? A empatia tem algo também pode ajudar, não sei,
Me parece que as universidades hoje, não sei, foi o Richard que falou que as universidades hoje estão buscando colocar, ou já está colocando na grade, a espiritualidade, o tratamento, é isso? Sim. Junto com a medicina e enfermagem? Também. São áreas distintas. Mas tem a ver? Tem a ver porque hoje a espiritualidade, Geraldinho, quando a gente fala isso dentro da academia, né, dentro das universidades, a espiritualidade ela tem a ver com a busca de sentidos. Sim. Né? Então hoje, por exemplo, a Puchalski tem uma pesquisadora muito famosa nessa área, né, chamada Puchalski, ela que está esse conceito de espiritualidade dizendo que é a busca do ser humano de se conectar com algo que é transcendente a ele. Então, quando eu busco esse sentido, quando eu estou passando por uma doença, por exemplo, né, eu busco o sentido daquilo pelo que eu estou passando. Não é apenas a dor pela dor, não é apenas o sofrimento pelo sofrimento, ou a doença pela doença. Eu busco um sentido naquilo que eu estou passando. Isso é a espiritualidade. Então, essas disciplinas que hoje tentam trabalhar a felicidade, né, aqui na UFSJ mesmo, com o professor Alexandre, né, o Alexandre Ernesto, teve uma disciplina optativa que falava sobre felicidade. Então isso é você trabalhar essas habilidades socioemocionais do estudante, né, que vai ser esse futuro profissional. Então linka sim, hoje a grande parte das universidades tem matérias, disciplinas optativas na espiritualidade, e a gente consegue trabalhar essas habilidades junto com a pessoa. Porque essa empatia cognitiva, Geraldinho, que pode ser trabalhada, né, como que se trabalha ela? Você trabalha o autoconhecimento da pessoa, ela precisa se conhecer para saber os limites, até onde que ela vai. Hoje nós temos uma coisa, Geraldinho, principalmente na área do direito, mas que é interessante, que chama justiça restaurativa. O que é isso, justiça restaurativa? Ele tem pesquisas já que eles pegam um prisioneiro, um preso. Sim. Ele, por exemplo, cometeu um crime, né? Um exemplo simplório, ele matou uma mulher e matou o filho dela e ele está preso por isso, né? E durante a prisão, por exemplo, eles fazem ressonância magnética, tomografia com essa pessoa. Sim. Nós já sabemos, por mapeamento, que tem áreas do cérebro que são responsáveis pela empatia. Sim. Faz uma ressonância desse preso. Ao longo do que vai passando o tempo, ele vai tendo sessões com pessoas, por exemplo, que foram afetadas pelo crime dele. Mas pessoas que não estão ali para julgar. Porque uma das características da pessoa empática é não julgamento. É não julgar o outro, né? É reconhecer a perspectiva do outro, reconhecer a perspectiva do outro como uma verdade, não julgar e saber comunicar. Isso são as características da empatia. Então, eles pegam pessoas que foram afetadas pela experiência dele, né, pelo crime, mas que não julgam. Aí ao longo dessas conversas, eles vão lá, fazem outra ressonância, aumenta a área cerebral responsável pela empatia. Nossa. Então, ou seja, essa justiça restaurativa, o fato de eu lidar com a dor do outro também auxilia para que eu crie essa empatia em mim. É lógico que isso tem que ser feito com calma, porque às vezes a gente fica querendo desenvolver demais a empatia, né, e às vezes a gente se mete os pés pelas mãos nessa, né. É verdade. Tem um caso, Geraldinho, que uma amiga minha, ela chegou perto de mim e disse assim, nossa, Thiago, eu tô com uma cólica menstrual, né, mas uma cólica menstrual enorme, né, assim, tremenda. E eu querendo ser empático, né, às vezes a gente se mete as mãos pelos pés, eu virei pra ela e falei assim, eu sei exatamente o que você tá sentindo. E ela, como assim, né, você não tem útero? Como? Então, às vezes a gente, nesse afã de querer desenvolver isso, a gente acaba né, trocando os pés pelas mãos. É verdade. Mas é possível a gente desenvolver isso, principalmente se há o desejo do ser humano em querer compreender o outro na sua completude. Né? Maravilha. Eu acho que esse desejo tem que ser feito. E quando você vai tratar, Geraldinho, eu sou de uma área da saúde mental, chega a pessoa, se eu não acolho, né, se não há o acolhimento, se não há um entendimento, se não há o não julgamento, né, e o não julgamento é uma outra característica, Geraldinho, tem uma outra questão aqui que é mais peculiar, que às vezes o julgamento é no olhar. Né? Às vezes eu não falo para o outro, eu não critico, eu não ponho
Meu nome é Leonardo Antônio e hoje eu estou aqui para fazer um convite especial para você, morador aqui de Divinópolis e da região. Dia 6 de dezembro nós realizaremos o 4º desafio 24 horas, que nada mais é do que colocar uma esteira ergométrica na porta do DiviShop e correr em caráter de revezamento por 24 horas com os amigos e com as pessoas que estiverem passando ali próximo. Em troco de todo esse esforço, nós pedimos este ano que você traga folhas A4 e também material escolar para que nós possamos destinar para as escolas públicas aqui de Divinópolis. Por isso, o desafio 24 horas será realizado no dia 6 de dezembro de 2019, a partir das 14 horas e naturalmente irá até o dia 7 de dezembro às 14 horas. Portanto, 24 horas de atividade ininterruptas, e para isso a gente realmente precisa da gentileza, do carinho e da sua força. Se você não tem as doações, passa lá também para deixar suas palavras de incentivo e a sua força. Sem dúvidas, é muito importante que você passe. Se você não tem doações, se você não quer passar lá conosco, compartilhe esse vídeo com o seu amigo no grupo de WhatsApp, Facebook, que de certa forma você também nos ajudará. Tá ok? Por isso a gente espera e deixamos aqui o nosso convite para todos vocês.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด